salvaguarda para todos os nossos esforços. Let's start this session by reminding ourselves Vamos começar esta sessão por relembrar: that we cannot lead our homes nós não podemos liderar os nossos lares until we lead our hearts. até que conduzamos ou até que lideremos os nossos corações. So as we lead our hearts imperfectly, Portanto, enquanto conduzimos os nossos corações de forma imperfeita, let us now consider how to lead our home. vamos agora considerar como é que podemos dirigir os nossos lares. And let's go to where it all began. E vamos onde tudo começou. Genesis chapter 3. Gênesis capítulo 3. And if you could read for us, brother, Genesis 3, 1 through, chapter 3, no, just 1 through 6. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 1 até ao versículo 6. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Who was with her. Que estava com ela. With her. Com ela. Standing there. Ao lado dela. The whole time. Todo o tempo. Go back to chapter 2. Vamos outra vez para o capítulo 2. Verse 16. Versículo 16. And 17. E o 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. And now verse 18. E agora o versículo 18. Listen carefully. Ouçam com atenção. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Eve was not even created yet. Eva ainda não tinha sido criada. When God commanded Adam Quando Deus ordenou a Adão concerning the fruit of the tree. com respeito ao fruto do jardim. This is not coincidence. Isto não é coincidência. It is intentional by God. É intencional da parte de Deus. In 1 Timothy chapter 2, 1 Timóteo capítulo 2, the Apostle Paul says that Adam was created first Paulo diz que Adão foi criado primeiro and then Eve. e depois Eva. And he argues that on the basis of that, E ele argumenta que na base disto, Adam was accountable. o homem era o principal responsável. And it is principally this. E o princípio é este. Not just he was first and then she came right after, Não é que ele veio primeiro e ela veio depois, but he was first mas que ele foi o primeiro as a representation como uma representação ou como um representante to lead, para a liderança ou para liderar. to make clear Para deixar claro, God did not create Eve Deus não criou Eva until he commanded Adam. até que dessa ordem a Adão. Now back to chapter 3. Agora voltemos ao capítulo 3. Can you repeat that verse 6, please? Vamos ver mais uma vez o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Who was with her? Que estava com ela. Adam was commanded, Adão foi ordenado, Eve was not, Eva não, but she was entrusted to his care, mas ela foi confiada a Adão. and he did not lead her. Mas ele não liderou Eva. He did not protect her. Não a protegeu.
He did not interject when the serpent was tempting her. não se colocou entre a tentação com a serpente. He did not say, "Hey, God commanded me." Ele não disse, ei, Deus ordenou-me a mim. Brothers, Meus irmãos, this is appropriate for us today. isto é apropriado para nós hoje. Adam, where are you? Adão, onde é que tu estás? Where are the men who were appointed by God to be men? Onde estão os homens que foram apontados por Deus para ser homens? You are men not to glorify yourself, but Vocês to foram, glorify God. vocês são homens não para glorificar-se a si mesmos, mas a Deus, In your leadership através da vossa liderança, of your wives na liderança sobre as vossas mulheres and your children. e os vossos filhos. And some of you have been given responsibility E alguns de vós têm a responsabilidade to lead others. de liderar outros. It is God's design Este é o desenho de Deus, that men be leaders. que homens sejam líderes. And E também, the great problem we have today o grande problema que nós temos hoje is that men do not lead well. é que os homens não lideram como deve de ser. Look at verse 16. Vejam o versículo 16 Chapter 3, verse do 16. capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Did you notice the last phrase? Reparaste na última frase? It was the first pronouncement of a curse upon humanity. Este foi o primeiro pronunciamento de uma maldição sobre a humanidade. This means that sin entered Significa que o pecado entrou humanity sobre a humanidade, na humanidade, in the failure of men leading. através da liderança falha dos homens. It's at the root Isto está na raiz, of the human plight. no... what plight? You could say suffering, the affliction. Ok. Está na raiz da aflição humana. Yeah. Thank you, sorry. No. So, at the very heart of the failure, the very heart of sin entering the world, the very heart of the curse O is coração men da not maldição leading. é a falha de homens em liderar. And the curse pronounced upon humanity E a maldição pronunciada sobre a humanidade was in the context even of the family. estava até mesmo no contexto da família. And in that context, the curse goes to the woman E nesse contexto, a maldição vai à mulher and to the man. e ao homem. And listen again. E ouçam outra vez. Your desire shall be contrary to your husband, O teu desejo será contrário ao do teu marido, but he shall rule over you. mas ele governará sobre ti. And there's our problem. E aqui temos o nosso problema. We were designed to lead, Fomos projetados a liderar not lord over. e não governar ou senhorear-se sobre. It is a narrow road. É um caminho estreito. On one side, De um lado, there's the ditch of passivity. existe a vala da passividade. Men don't lead Homens não lideram, like Adam. como Adão. On the other side, Do outro lado, there is the ditch temos a vala of lording over, de ser senhor ou governar sobre, which is part of the curse. que faz parte da maldição. God often Deus will muitas curse vezes amaldiçoará in a retributive manner. de uma forma de retribuição, retributiva. So he gives them over to a debased mind. Então Deus dá-lhes ou entrega-os a uma mente de baça. In this case, Neste caso, Adam doesn't lead, Adão não lidera and the curse is addressing leadership. e a maldição dirige-se a esta questão da liderança. So now the woman, Agora a mulher, she will be contrary to the man's leadership, ela será contrária ou opositora à liderança do homem and the man will assert himself lord over her. e o homem se levantará como um senhor sobre ela. And right there, E nesse ponto you have the essential recipe temos a receita principal ou crucial
for the conflict between men and women, para o conflito entre homem e mulher. when the design was to be a beautiful complement. Quando o desenho era para que fosse um complemento belo Not a conflict. e não um conflito. Now come with me to Matthew chapter 20. Agora vamos a Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. And look at verse 25 to 28, please. E vamos ler o versículo 25 de Mateus capítulo 20, 25 até ao versículo 28. Diz: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ver o primeiro, quem ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Brothers, I submit to you Irmãos, eu quero que saibam that Jesus Christ que Jesus Cristo is your model é o teu modelo, for leadership. o teu padrão para a liderança. I love the material that's out there Eu amo todos os materiais que estão por aí, that speaks of men leading in their homes que fala sobre a liderança dos homens na sua casa, as prophet, priest, and king. como profeta, rei sacerdote, profeta e rei. Obrigado. There's good material out there. I commend it, but tonight I wanted to present something a little more Christ-centered. Eu recomendo todo esse material, mas eu gostaria de apresentar-vos algo mais cristocêntrico. So I want us to see right here in this Eu passage quero que vejam nesta passagem how Jesus sets himself up como Jesus se apresenta to contrast the natural way that men lead de forma a contrastar a forma natural em que os homens lideram to the way he leads. e fazer este contraste entre a forma em que os homens naturalmente lideram e a forma que Cristo lidera. So notice in verse 25. Por isso vejam aqui no versículo 25. You know that the rulers of the Gentiles, there it is, lord it over them. Sabeis que os governadores dos povos, aqui está, os dominam. Brothers, that's part of the curse. Meus irmãos, isso faz parte da maldição. The wife will be contrary to the husband, A esposa será opositora ao marido and the husband will lord it over her. e o marido será senhor sobre ela. This is natural to man. Governará sobre ela. Isto é natural para os homens. And Jesus says, you know, E Jesus you diz, know, tu sabes that's how men rule que os outside the covenant. homens, é assim que os homens governam fora de Deus. So just notice three simple words to help us think about what we are not to be. Então nota 3 palavras aqui, simples palavras para que não sejamos conformes a estas palavras. First, not a dictator. Primeiro, não devemos ser déspotas, ditadores. We do not lord it over. Não governamos sobre, de forma ditatorial. Secondly, not a demander. A segunda coisa, não somos pessoas que demandam excessivamente. And he says it here, and their great ones exercise authority over them. E diz aqui e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. A demander. Aquele que exerce autoridade, demanda. The great one puts himself first O grande, o maioral, coloca-se em primeiro lugar and demands his way e demanda a sua forma and aquilo que assumes ele quer. that's leadership. E assume que isso é a verdadeira liderança. And then verse 26, E então o versículo 26 it shall not be so among you, diz, não é assim entre vós. but whoever would be great among you Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, must be your servant. será esse o que vos sirva. So he contrasts a servant to a dominator. Então ele contrasta o servente com o dominador. So not a dictator, Não um ditador, not a demander, não aquele que demanda ou exerce autoridade, and not a dominator, e não aquele que domina sobre. but instead a servant. Mas antes que tudo isto, deve ser um servo. Verse 27, and Versículo 27. whoever would be first among you must be your slave. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, Even as the Son of Man. até mesmo ou tal como o Filho do Homem.
came not to be served, but to serve que não veio para ser servido, mas para servir and give his life a ransom for many. e dar a vida em resgate por muitos. Brothers, I want to present to you 3 principles here for leading your home. Senhores, eu quero vos apresentar 3 princípios aqui para liderar as vossas casas. Number 1 Primeiro, is you are a steward. tu és um administrador. You are a steward. Um administrador. It begins by understanding Começa por entender that you lead que tu lideras under the leadership of Christ. debaixo da liderança de Cristo, sob a liderança de Cristo. You are the head of your home Tu és a cabeça do teu lar, under the head of Christ. sob a cabeça de Cristo. And you are to understand your position E tu deves entender a tua posição and your responsibility. e a tua responsabilidade. Listen to 1 Corinthians 11:3. Vê aqui, abre em 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. I want you to understand that the head of every man is Christ, Eu quero que tu entendas que a cabeça de todo homem é Cristo. and the head of a wife is her husband, E a cabeça da mulher é o marido. and the head of Christ is God. E a cabeça de Cristo é Deus. And he teaches us there E Ele ensina-nos isto. that though the Son and the Father are ontologically equal, I don't know if ontological, Sim. Mesmo que o filho e o pai sejam da mesma essência, de uma natureza interna igual, é a mesma natureza, economically different. são de forma económica ou funcional diferente. And this needs to be in the mind of men. Isto precisa estar na mente dos homens. We don't look down on our wives. Nós não olhamos de forma desprezível para as nossas esposas. Ontologically equal, Nós somos ontologicamente iguais, do mesmo ser, but economically subordinate. mas economicamente somos diferentes. Existe uma função diferente que a mulher se subordina. We need to see Precisamos de ver that the home is not treated as a casual arrangement, que a casa ou o lar não é apenas um arranjo casual, but a divinely ordered sphere mas uma esfera divinamente ordenada of stewardship de administração, in which the man onde o homem must answer to God deve corresponder ou responder a Deus, peço perdão, for how he governs and guides those in his care. em como ele guia e cuida daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Your wife and your children are not your possessions. Os teus filhos e a tua esposa não são os teus objetos, não são a tua posse, They are God's possession. não são possessões tuas, pertencem a Deus. You are his steward. E tu és o seu administrador. You are first accountable to answer for their well-being. Primeiro tu tens que prestar contas pelo seu bem-estar. Look at Ephesians chapter 5. Vejam comigo Efésios capítulo 5. Brothers, to steward well, E meus irmãos, para administrar como deve de ser, you need to demonstrate and not demand submission. tens de demonstrar e não demandar submissão. Look at verse 21. Vejam o Ephesians versículo 5:21. 21, Efésios 5, 21. Submitting to one another out of reverence for Christ. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. And the breath, and the next line, wives, submit to your own husbands as to the Lord. E paramos num respirar, e o versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Don't miss the first part. Não percam a primeira parte. Men are submitting to men under Christ. Homens submetem-se a homens debaixo do temor de Cristo. So in the church, out of reverence for Christ, out of fear of Christ, Por isso, men are submissive. na igreja, no temor a Cristo, os homens são submissos, Demonstrating, not demanding, demonstrando e não demandando submission of their wives. submissão das suas esposas. Look at verse 33. Vejam também o versículo 33. However, let each one of you love his wife as himself, Não obstante, vós, cada de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, and let the wife see that she respects her husband. e a esposa respeita ao marido. Do you see who's responsible for the submission? Vês aqui quem é o responsável pela submissão? The wife.
A esposa, not the husband to não o demand it. esposo, ao demandar esse respeito da esposa. The husband instead is to demonstrate it, O esposo deve antes demonstrar, not to her, não a ela, but to other men in authority mas a outros homens em autoridade, as unto Christ. até ao Senhor Jesus Cristo. As this relates to parenting, Enquanto relacionamos isto à paternidade, children ultimately belong to God os filhos pertencem ao Senhor and are entrusted to parents only for a e season. são entregues aos pais apenas por uma época. So that stewardship includes Então essa administração inclui not merely their outward well-being, não somente o seu bem-estar exterior, but especially the care of their souls. mas principalmente o cuidado das suas almas. So the aim of parenting, therefore, is not social, Então o objetivo da paternidade não é um objetivo social, not success by the definition of the world, não é o êxito conforme os padrões do mundo, not outward appearances, não aparência externa, not good behavior, não bom comportamento, but the glory of God mas sim a glória do Senhor and the child's everlasting joy in Christ. e o gozo da criança eterno em Cristo. That's the goal. Este é o objetivo. Now, if a man is told that he is to keep a vineyard until the owner returns, Então, se é dito a um homem que ele tem que conservar uma videira até o regresso do dono da terra, and it's valuable and beautiful, e isto é valioso e belo, what would you think of that man if he neglected to care for it? o que acharias desse homem se ele negligenciasse o cuidado dessa vinha? If he didn't prune it and water it and Se watch ele, it se ele não a podasse e regasse e cuidasse dela and guard it? e protegesse essa vinha? The family is not a casual territory. A família não é um território comum, casual. It is an entrusted ground. É um solo que nos é confiado. And stewardship always E a administração sempre demands of the steward demanda do administrador to be faithful que seja fiel to the pleasure of the owner. para o gozo daquele que é o dono. So my prayer Por isso a minha oração is we apply this in this way. que apliquemos isto desta forma. Brothers, that you use your strength Irmãos, usem as vossas forças to carry weight in the family, para trazer peso sobre a vossa família, to not throw it around. para valorizar a vossa família e não usar de forma banal a vossa família. Ask yourself, Perguntem-se, does your family see your presence será que a tua família vê a tua presença as making their life como... steadier, safer, and more secure? Será que a tua família te vê ou vê a tua presença como uma presença que os torna mais seguros, mais estáveis? This is our responsibility to steward what is God's. Esta é a nossa responsabilidade para administrar aquilo que pertence a Deus. We lead our hearts Nós conduzimos os nossos corações and we begin leading our homes e assim iniciamos por dirigir ou liderar as nossas casas by the way we think of it. pela forma que pensamos sobre estas coisas. We are stewards. Nós somos administradores. Number 2, Número 2, we are servants. somos servos. Take a look at Ephesians 5 again, verse Efésios 25 5, mais uma vez, versículo 25 to verse 27. até ao versículo 27 diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Yeah. Sim! The point here O ponto aqui, is, do you see the service of Christ displayed? será que vês aqui o serviço de Cristo displayed, ajuda-me aqui, demonstrado? So the service of Christ is in his Então- sacrifice for her
sanctification. Então o sacrifício de Cristo, ou o serviço a Cristo, é visto pelo seu sacrifício para a sua santificação. Do you men see God calling you Será que tu, homem, vês Deus a chamar-te to sacrifice para yourselves sacrificar-te a ti mesmo for the spiritual well-being of your para o wives? bem-estar espiritual da tua esposa? You are servants to her. Tu és servente da tua esposa. Picture in your mind a train. Imagina um comboio. The engine is in the front. The engine is a máquina. Então a máquina está na parte dianteira do comboio. Ou é o maquinista? It's the guy or the engine? No, the engine. The engine. Ok, é o motor. Então o motor está na parte dianteira. Thank you. Is it leading the train? Será que este motor está a liderar o comboio? Not a trick question. Não é uma pergunta rasteira. Yes. Sim. Think of it this. Agora pensa desta forma. The engine is in the front of the train, O motor está na parte dianteira do comboio. not so that it can boast that it's first, Não é para que o motor se vanglorie e diga eu sou o primeiro, but to carry the weight of the family. mas sim para carregar o peso das carruagens. So the engine bears the strain and it pulls the weight and the difficulty. Então o motor leva todo o peso e leva todo o peso e a dor da dificuldade. That is leadership. E isso sim é liderança. The engine is first, O motor é primeiro and the engine is a servant. e o motor é um servo. His headship A sua cabeça ou a sua liderança is not a platform for privilege, não é uma plataforma para estar privilegiado ou ser privilegiado, but a call to bear a burden. mas uma chamada para carregar um fardo. A man is not first in the home O homem não é primeiro na sua casa so that others would serve him, para que outros o sirvam, but so that he may answer first to God mas sim para que ele responda primeiro ao Senhor, and spend himself for the good of those behind him. preste contas ao Senhor e se gaste para o benefício daqueles que estão atrás de si. That's leadership. Isso é liderança. So I ask you to stop and think. Por isso eu peço-vos, parem e pensem. No longer think of headship Não penses em ser cabeça as entitlement. como um título ou uma forma de teres benefícios para ti mesmo. If you are in the front as you are, Se estás na frente, como estás de facto, you are there to pull, not to estás coast. aí para puxar and not for Coast. coast. Cruise. Ok. Estás aí para puxar e não para descansar. Brothers, Meus irmãos, think of your position in the home. pensem na vossa posição em casa, no lar. Do you carry that weight? Será que tu carregas este peso, este fardo? Or is it a title for entitlement? Ou é um aproveitamento para ti, para que abuses do teu título como cabeça? Brothers, take initiative Toma iniciativa, meu irmão. in prayer, Em oração, in repentance, em arrependimento, in instruction, em instrução and in service. e no serviço. This is how you can be a servant É assim que tu podes ser um servo leader. e um servo ou um líder servo. The third principle. Terceiro, So the first was to be a steward. Second, you are a servant. então primeiro Third, administrador, segundo servo, you are a shepherd. terceiro és um pastor. This is good. Isto é You bom. are a shepherd. Go to John 10. Tu with me. és um pastor. Vamos a João capítulo 10. I said already that Adam should not be your model for leadership, Eu disse, já vos tinha dito antes, que Adão não deve ser o vosso padrão para a liderança. nor the natural man who is in Adam, Nem o homem natural que está em Adão. but Christ Mas should Cristo. be your model. Deveria ser o teu padrão, o teu modelo.
And Christ's favorite E- picture of leadership E Cristo, a imagem favorita de Cristo para a liderança was a shepherd. é o pastor. Look at John chapter 10 Vejam, João 10, and consider with me e considerem comigo how he leads. como ele lidera. Look at verse 14. Vejam, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. I know my own, Eu conheço os meus and my own know me. e os meus conhecem-me. Your shepherding of your family, your shepherding of the home, O pastoreio do teu lar begins with the investment of your heart começa com o investimento do teu coração to know them. para em conhecer a tua família. You cannot rightly lead them Não podes liderá-los corretamente without rightly knowing them. sem corretamente conhecê-los. Hold your place in John and go to 1 Peter chapter Marca aí 3. João 10 e vamos para 1 Peter. 1 Peter 3, yeah. 1 de Pedro, Verse 7. capítulo 3, versículo 10. 1 de Pedro 3, 10. Diz assim a palavra de Deus: Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como porte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Your spiritual vitality A tua vitalidade espiritual is impacted by how you shepherd your wife. é impactado pela forma que tu pastoreias a tua esposa. And here, your premium call E aqui a tua chamada primordial is to live with her in an understanding way. é viver com ela de forma compreensiva, com discernimento. It is to know her. É conhecê-la. You need to know her. Precisas de conhecer a tua esposa. You should know her better than anyone else knows her. Deverias conhecer a tua esposa melhor do que qualquer outra pessoa. Your investment to know her better O teu investimento de conhecê-la melhor is one of the most meaningful ways é uma das formas mais significativas that you tell her you love her. que tu podes transmitir o teu amor por ela, ou dizer que tu a amas. So shepherd your home Então First. pastoreia o teu lar, primeiro, by knowing them. por conhecê-los. Let's go back to John 10. Vamos outra vez a João capítulo 10. Look at verse 27. Agora vamos ver o versículo 27. Diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. The knowing O conhecer leads to them following you. conduz ao facto deles te seguirem. The key here is to see that Christ, Achava que ia mostrar que Cristo, in his shepherding of his own, no pastoreio dos seus, he leads with loving them. ele lidera pelo ato de amá-los. They follow because they're compelled, Eles seguem-no porque eles são compelidos not because they're coerced. e não porque são coagidos a tal. They follow because he knows them. Eles seguem-no porque ele conhece as suas ovelhas. So we lead Então nós lideramos as under shepherds. como subpastores. Yes, thank you. Now let's look at to shepherd, we have to not only lead by knowing them in love, Então, but protecting them. Então não pastoreamos somente por conhecê-los, mas também por protegê-los. Look at verse 11 to 13. Versículos 11 até o 13 diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. A hireling runs from the wolf because he first thinks about himself. O mercenário foge das ovelhas porque ele pensa primeiro em si mesmo. A shepherd stands between danger and his flock. O pastor permanece entre a sua grei e o lobo, Because he first thinks about them. porque primeiro pensa na sua grei.
He sees the wolf coming ele vê a aproximação do lobo and he sacrifices himself. e ele sacrifica-se. But the hireling Mas aquele que é mercenário sees the wolf coming vê a aproximação do lobo and he leaves to e protect vai-se himself. embora para se proteger. And this is how some men lead their homes. E é assim que alguns homens lideram as suas casas. They think first of themselves. Eles pensam primeiro em si mesmos. It's after work and you're tired. Depois do trabalho, estou cansado. And problems are waiting. E os problemas estão aí pesados sobre mim. And you respond irritated. E aí respondes de forma irritada. And you don't help. E não ajudas, não auxilias, You don't carry the weight. não carregas o peso. You think first of yourself. Estás a pensar primeiramente em ti. Instead, we see Em vez disso, nós we must first think devemos primeiro pensar of those in our care. naqueles que estão sob o nosso cuidado. We must not leave our home exposed Não devemos deixar o nosso lar exposto to any form sob qualquer forma of falsehood, de falsidade, temptation, tentação, foolishness, tolice, corruption, corrupção or spiritual harm. ou malícia espiritual. So you should know them Por isso deves conhecer a tua família. and know what they're doing, know E what they're saber involved O in. que é que eles estão a fazer e em que é que eles estão envolvidos. Do not leave them exposed. Não deixes a tua família simplesmente exposta. You must also instruct them. E também deves instruir. Consider Psalm 23, Considera Salmo 23, 1 to 3. 1 a 3. Salmo 23, 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. How beautiful. Este é um salmo lindo. This is Christ, Isto é Cristo, the good shepherd, o bom pastor. the picture for us for leadership. A imagem para nós sobre liderança. He leads them. Ele lidera. A good guide Bom guia does more than just vaguely point out the scenery. faz mais do que simplesmente apontar para algum sítio. He knows the path Ele conhece o caminho and he warns at the ledge. e ele dá os avisos, He slows down the reckless, ele restrain, ele para ou faz com que andem mais devagar aqueles que são desapercebidos. he steadies the weak, Ele cuida dos fracos and he keeps the group together. e ele mantém o grupo próximo, junto. So a man cannot lead from a distance. Então o homem não pode liderar numa distância, afastado. He must know the terrain. Ele precisa de conhecer o terreno, He must watch the dangers, precisa de observar os perigos and he must help those under his e care ele tem de ajudar aqueles que estão debaixo do seu cuidado to walk safely in the right direction. para que caminhem de forma segura no caminho correto. This is part of shepherding your home. Isto é pastorear a tua casa. Joshua said in Joshua Josué 24:15, Disse em Josué 24:17: "But as for me and my house, we will serve the Lord." Para mim e para a minha casa serviremos ao Senhor. He is describing his shepherd leadership. Ele descreve o seu pastoreio, a sua liderança como pastor. The man is not to be passive, O homem não pode ser passivo, he's not to be detached, nem desconectado, nor should he be content nem deveria estar satisfeito to outsource the spiritual formation of his children de terciarizar a formação espiritual dos seus filhos. to other people Não devia entregar essa responsabilidade a outros, or even the church. ou até mesmo entregar essa responsabilidade de formação espiritual à igreja. He should not depend upon programs or Ele- schools O homem não deve depender de escolas, nem de programas or youth ministry. ou reuniões de jovens. The father's responsible
O pai é responsável, not the church. não a igreja. The father must shepherd the children. O pai deve pastorear os seus filhos It's not the church's e responsibility. não é a responsabilidade da igreja. The church can assist A igreja pode apoiar the father, o pai, but the church cannot take the place of the mas father. a igreja não pode substituir o pai. God calls the father Deus chama o pai to shepherd. para pastorear. Now, one other. Let's take a look at 1 Peter 5. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Vamos dar uma vista de olhos aí. Shepherding our home Pastorear o nosso lar involves leading with eagerness. envolve liderar com zelo. 1 Peter 5:2. 1 de Pedro 5,2 diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Clearly, this applies to the church and its Claro leadership, que isto aplica-se à igreja, à sua liderança, but it's a picture of shepherding. mas é uma imagem de pastoreio. And inasmuch as that picture helps the home, E assim como esta imagem ajuda o lar, we learn that a man should lead by being eager to lead. vemos que aqui aprendemos que o homem aprende a liderar pelo seu zelo de liderança. Amen. And he must lead by example. E ele precisa de liderar através do exemplo. Verse 3. Versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Men, you teach more with your lives than you do with your Homens, words. ensinam mais com as vossas vidas do que com as vossas bocas. Please take that home. Guarda isso. You teach more with your lives. Ensinam mais com as vossas vidas. A father cannot expect reverence or obedience O homem não pode esperar por reverência ou obediência, or love for truth or submission ou amor pela verdade, ou até mesmo submissão, if he models hypocrisy se ele apresenta hipocrisia, or worldliness ou mundanidade, or indifference ou indiferença, or spiritual laziness. ou até mesmo preguiça espiritual. Our children will not rise above us. Os nossos filhos não vão crescer sobre isso, ou não vão ser melhores do que nós nesse sentido. We have to take on the responsibility to lead. Devemos assumir a responsabilidade de liderar. The sheep do not lead the shepherd. As ovelhas não lideram o pastor. The shepherd leads the sheep. É o pastor que lidera as ovelhas. So the impression that Christ is the head of the house Então esta impressão de que Cristo é o responsável, a cabeça do lar, is to be communicated chiefly deve ser comunicado primordialmente by the man's conduct. pela conduta do homem. Christ should be Lord of your home, Cristo deveria ser o Senhor do teu lar. and you teach that by your life. E tu deverias ensinar isso através da tua vida. And the atmosphere of the home then should show E a atmosfera do lar deveria demonstrar a consistency uma consistência between your instruction entre a tua instrução and your life. e a tua vida. Let's do, all right, I'll close. This is, You sure? we have a family conference coming up, and I'll do more there, Lord willing. Então vamos ter uma conferência da família. Eu vou expor um pouco mais, se Deus assim me permitir. The last thought would Mas eu be, gostaria de dar o último pensamento, e é este. as we think about leading by example, as we think about Enquanto pensamos em liderar através do exemplo, leading with eagerness, a liderar com espontaneidade, com zelo, brothers, I want to remind you, eu quero relembrar-vos de algo, meus irmãos. you cannot do this in your own strength. Não podem fazer isso pelas vossas forças. This is only possible Isto é somente possível in Christ. em Cristo. Not just looking to Christ as an example Não somente olhar para Cristo como exemplo and then mustering the strength to try to imitate e him. depois tentar, com o meu próprio esforço, imitá-lo. Instead,
Antes, it's a dying to self é uma mortificação, morrer para o eu, that Christ would live in and through us. para que Cristo viva em e através de mim. How, you ask? E tu perguntas como? By leading your heart, Pelo facto de liderares o teu coração, by you confessing every day, por confessares todos os dias. I have been crucified with Christ. Eu fui crucificado com Cristo. It is no longer I who live, Já não vivo mais eu, but it is Christ who lives in me. mas Cristo vive em mim. And the life that I now live, E a vida que agora vivo, I live by faith eu vivo pela fé in the Son of God no Filho de Deus, who loved me que me amou and gave himself for e me se entregou por mim every day. todos os dias. You cannot do this. Tu não podes fazer isto. You have to daily turn to Christ, Tens que diariamente aproximar-te de Cristo, die to self. morrer para o teu eu. If you have to stop, Se tu tens que parar remove yourself from the scene e deslocar-te de cena and get on your knees e dobrar os teus joelhos and weep, e chorar, crying out to God, clamando ao Senhor, I have. eu tenho feito. I have 6 children, Eu tenho 6 filhos and I have dropped tears for every one of them. e eu tenho derramado lágrimas por cada um deles. You have to take on the heart E tu tens que levar isto ao coração, that this is your obligation, que isto é a tua obrigação, that you sacrifice yourself, que tu tens que sacrificar-te a ti mesmo, that they would see para something que of eles Christ possam ver algo de Cristo in you. em ti. I know we can't do this on our own, Eu sei que não conseguimos fazer isso sozinhos, but leaving our children to themselves, mas deixar os nossos filhos abandonados por si mesmos, we will be held accountable. nós teremos de prestar And contas leaving por children isso. to themselves E deixá-los presos a si mesmos is pure destruction. é pura destruição. Fathers Pais are to love têm de amar with firmness. com firmeza, You should not have love without discipline não devem amar sem disciplina or discipline without love. ou ter disciplina sem amor. You ought to model what God has modeled for you. Tu tens que imitar aquilo que Deus te mostrou. You are to have Christ in you Tens que ter Cristo em ti, in all of your effort. em todos os teus esforços. You know, the storm does not create the need for a lighthouse. Sabes, a tempestade não cria a necessidade para um farol, It reveals the need. apenas revela essa necessidade. So in the same way, brothers, Por isso, da mesma maneira, meus irmãos, pressure in the home a pressão no lar reveals, revela does not create e não cria the need a necessidade for men to lead. para homens que liderem. It reveals, Revela. if it's hard, it's telling us Se é duro, então está a dizer-nos it's our responsibility. que é a nossa responsabilidade. We are to, in the fear of the Lord, Devemos, no temor do Senhor, trust Him confiar nele and not merely rely on technique. e não somente confiar em técnicas. Methods may help Métodos ajudam in calm weather, em tempos de bonança, but only the fear of God mas apenas o temor ao Senhor will drive us in the storm. irá conduzir-nos através da tempestade. Because leadership exists Porque liderança existe, to make much not of the leader, não para fazer muito do líder, but of Christ. mas para exaltar Cristo. So in all that we do, Mas we em- must lead in dependence Por isso, em tudo aquilo que fazemos, devemos liderar em dependência and not confidence in technique. e não confiança nas nossas técnicas. And so I've given you only principles brief. E eu dei-vos apenas princípios breves. And I close now with this. E eu concluo com isto. Could you look at Deuteronomy 6 one last time? Uma última vez, Deuteronômio capítulo 6. Uma última vez, Deuteronômio capítulo 6. Brothers, this is a call to fear the Lord.
Meus irmãos, isto é uma chamada ao temor do Senhor. Look at verse 1 and 2 and stress the beginning of verse 2. Vejam o versículo 1 e 2. Diz... Want me to read forward, please? Okay. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos, os mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. And now look at verse 5. Agora vê o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. And now look at verse 12. Agora o versículo 12. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. And 13. E o versículo 13. O Senhor teu Deus temerás. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. And last, verse 24. E o último versículo, 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes mandamentos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Brothers, to fear the Lord our God, Meus irmãos, para For- temer o Senhor, nosso Deus, our good. para o nosso próprio bem. A man leads his home O homem lidera o seu lar when he lives under God's authority quando ele vive debaixo da autoridade de Deus and shepherds his household for God's glory. e pastoreia o seu lar para a glória de Deus. He teaches the word. Ele ensina a palavra, He models godliness. ele modela aquilo que é piedade, He governs with love and firmness. ele governa com amor e firmeza, He restrains evil. ele trava o mal, He cultivates obedience. ele cultiva a obediência, He prays for the souls under his roof. ele ora pelas almas que estão debaixo do seu teto. And he refuses to outsource his God-given E responsibility. ele recusa-se em abdicar da sua responsabilidade dada por Deus. His aim is not mere order, O seu objetivo não é apenas ordem, nor mere outward behavior, nem o comportamento externo, but that his home mas que o seu lar would be consciously under Christ esteja debaixo de Cristo de forma consciente, for the glory of God para a glória de Deus and the everlasting good e para o bem eterno of his wife and children. da sua esposa, dos seus filhos. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for this time in your word. Senhor, obrigado por este tempo com a tua palavra. These are some hard things for some of us, Isto são coisas duras para alguns de nós. for all of us. Aliás, para todos nós. Father, remind us Senhor, lembra-nos that we cannot do it on our own, que não podemos fazer isto por nós mesmos. that apart from Christ we Que há- can do nothing. Parte de Cristo nada podemos fazer. But help us Mas ajuda-nos, Senhor, to not only have the ability and strength, não só para ter a habilidade e a força, but the ambition, mas a ambição, the zeal, o zelo, the motivation a motivação to apply ourselves anew para aplicar-nos diante e debaixo de Ti, in and through Christ. em e através de Cristo. He is worthy. Ele é merecedor, digno. In his name we pray. Em seu nome nós oramos. Amen. Amém. Yeah.